Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje a nossa quinta lição da nossa revista de adulto, finalizando hoje, nesta quinta lição, o nosso estudo sobre o livro A Vida, a História envolvendo Ruth, Noemi e Boaz. São 5 lições onde estamos estudando toda essa contextualização envolvendo a Moabita Ruth. A partir da nossa 6ª lição, já iniciaremos o estudo sobre o livro de Esther, a vida de Esther. Hoje, nossa 5ª lição, finalizando esse estudo do livro de Ruth, o título é O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nosso texto áureo está no capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Tratando da postura ética daquela jovem senhora moabita. Os objetivos da nossa lição estaremos abordando nessa nossa 5ª lição: explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Como nós temos estudado nas nossas lições anteriores, o livro de Ruth, ele começa tratando do êxodo, da saída de Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, de Belém para o território moabita, por causa de uma grande fome que estava ocorrendo naquele tempo ali na região de Israel. Então Elimeleque pega a sua família e vai peregrinar, vai morar no território moabita. Esse contexto do livro de Ruth está ali entre os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes, um período em que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel por causa do afastamento, do povo de Deus, da lei, dos estatutos do Senhor dado ali ao povo através de Moisés. Além dessa opressão dos midianitas, esta grande seca levou esta família a peregrinar no território moabita. Elimeleque morre, estando em Moabe. Seus filhos Malom e Quilion casam-se com 2 mulheres moabitas e esses também vêm a falecer. Esse período todo no território moabita perdurou ali aproximadamente 10 anos, tá? Só que Elimeleque morre, seus 2 filhos morrem, ficando 3 mulheres sozinhas, viúvas, tá? Noemi decide voltar para sua terra. Ruth, sua nora, decide seguir os passos da sua sogra, tá? Então, o livro começa com essa história de tristeza, Primeiro, a causa da saída desta família de sua pátria para outra terra. Chegando lá, acontece todo este processo, a morte dos homens da casa. Elas decidem voltar para o seu território e a história se envolve, vai se desenvolvendo
com esta moabita, indo trabalhar nos campos de Boaz, tá? Cresce ali um sentimento, tanto nas entrelinhas nós vamos compreender, entender, tanto da parte de Noemi, de Ruth para com Boaz, tanto como de Boaz para com Ruth. Noemi é aquela senhora, a sogra de Ruth, né? Compreendendo, tendo uma visão, tendo um discernimento maior sobre todo o cenário, sobre todo o contexto, ela observando a maneira ou o jeito com que Boaz tratava de Ruth. Noemi, envolvendo também ali a lei do remidor, né, do resgatador, do levirato, Noemi age para que Ruth e Boaz venham a se encontrar, depois casar, e Deus agindo também na história, tá? Então, o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o filho deste casal. Obed veio a ser o avô do rei Davi. Então, o livro começa com a fome, com morte, e termina com essa grande festa, né, com esta grande celebração, que é a união de Ruth e Boaz, tá? Nós vemos Deus agindo na história, tá? Veio todo esse problema, todas essas tragédias, mas no final Deus transformou, né, toda aquela história, todo aquele sofrimento. No final veio bênção para as pessoas envolvidas, tá? Então, além de um remidor humano para Ruth, no caso Boaz, a história nos apresenta também parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano, tá? Então, o texto bíblico de referência da nossa lição está no capítulo 3 de Ruth, versículo 8 ao 10, e capítulo 4, versículo 11. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher já a seus pés, e disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava à porta, os anciãos, disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti, já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então, vamos finalizar aqui o estudo do livro de Ruth. 3 tópicos da nossa lição, falando sobre o compromisso, né, de Ruth com Boaz, tá? A esclarecer a questão do casamento de Boaz com Ruth e o relacionar a remissão dessa linhagem, né, de Davi com a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico da nossa lição, o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção, a iniciativa de Noemi, respeitando o processo. Então, a colheita, tanto da cevada, que foi ali entre os meses de maio e abril, e do trigo entre abril e junho, já havia terminado. Ruth trabalhou, né, incessantemente durante todo esse período nos campos ali de Boaz, tá? Para seu sustento e para o sustento da sua sogra. Agora, ela permanecia na presença ali de sua sogra, né, aguardando o que viria mais para frente, né? Quais seriam os passos, né, que ela precisava tomar para a sobrevivência tanto dela quanto da sua sogra. Noemi, vendo toda a lealdade, toda a dedicação, todo o zelo, todo o compromisso, todo o cuidado de Ruth
para com ela, tá? Além de Ruth ser jovem ainda, Noemi se preocupou com o futuro daquela sua nora. Tá? Não era justo que Ruth ficasse trabalhando, tá? Noemi precisava agir de alguma forma. E aquilo que estava ao seu alcance, ela percebeu, né, o zelo, a dedicação, o carinho que Boaz, um parente próximo do seu falecido esposo Elimeleque, como Boaz tratava com Ruth. Tá? Boaz tinha um carinho mais específico em relação a Ruth. Tá? Então, era necessário que Noemi observa, né? Ela compreende que era necessário que Ruth tivesse um lar próprio, além da própria segurança desta jovem moabita. Noemi já estava idosa, Ruth, além de ser viúva, além de estar longe dos seus parentes, da sua parentela, tá? Ela precisava de uma segurança. E nada melhor do que um casamento para que tivesse alguém que cuidasse desta tão dedicada jovem senhora, tá? Então Noemi, ela toma a iniciativa. Os cereais e os trigos novamente já havia terminado o período da colheita, tá? Então os cereais era colocado ali na eira, tá? No terreno ali preparado ali após a colheita para a debulha, para separar das cascas, tá? Então, nesta oportunidade, em determinada noite, Boaz, ele foi deitar, né? Foi dormir ali próximo do seu, no local ali da eira, tá? Dos seus produtos, né? Do seu trigo, da sua cevada, para proteger, né, à noite, para ter cuidado ali com o seu produto da sua colheita. Tá? Noemi, sabendo que Boaz iria passar a noite ali na eira, tá? Então Noemi toma uma decisão e orienta a sua nora Ruth para que siga os planos que ela iria lhes indicar. Então, era uma grande oportunidade, Noemi observou que seria uma grande oportunidade para que Ruth e Boaz conversassem sozinhos a sós, tá? Que eles conversassem a sós, sem interferência de ninguém. Então, Noemi observou ali uma grande oportunidade para que Ruth se aproximasse de Boaz e viesse a esclarecer toda a situação que poderia se desenrolar se os dois se entendessem, tá? Então, sem que fosse notada, né, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse ali na eira, na borda ali dos seus trigos, tá? E quando Boaz estivesse dormindo, Ruth lhe descobrisse os pés e deitasse ali próximo aos pés de Boaz. Boaz saberia o que fazer quando ele notasse a presença de Ruth ali deitada a seus pés. Então esta foi a orientação de Noemi para com Ruth, era um costume da época, tá? O que demonstrava se tratar de um costume bem conhecido ali da época, tá? Então estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Então, seguindo a orientação de sua sogra, Ruth fez exatamente como Noemi lhe orientara. Em Ezequiel, capítulo 16, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, tem um exemplo desse descobrir os pés, quando Deus está falando ali uma metáfora relacionada ao seu compromisso com a nação de Israel. Então, seguindo a orientação de sua sogra, Ruth se prepara, né, da melhor forma possível,
e vai até a eira, onde Boaz estava deitado. E ela faz exatamente o que sua sogra orienta. Boaz já está dormindo, né? Ela chega, descobre seus pés e deita. Tá? Então, por volta da meia-noite, Boaz acorda. Quando Boaz acorda, ele vê que tem uma mulher deitada aos seus pés, né? Aí ele pergunta: quem és tu? Quem é que está aí deitado? Tá? Então, orientada por Noemi, Ruth se identifica e lembra, conversa, fala ali com Boaz da condição de remidor que pertencia a ele e pede para que ele estenda sobre ela a sua capa, assim como Noemi havia orientado que Ruth fizesse. Ruth fez. Ruth, por ser uma estrangeira, possivelmente ela não estivesse inteirada de todas essas práticas, tá? Mas ela seguiu à risca aquilo que sua sogra havia orientado. Boaz, como israelita, conhecia muito bem o que significava. Tá? Então Boaz realmente entendeu aquele gesto de Ruth, o que ela queria dizer. Então, ele era de fato um parente remidor, sim, mas havia um parente mais próximo ainda de Elimeleque, tá? E este outro tinha esta prioridade na questão da remissão, do resgatador. Então, era necessário que Boaz, tanto Boaz como Ruth, esperasse a posição do parente mais próximo a Elimeleque, se ele iria ou não querer remir Ruth, tá? E também querer casar com Ruth conforme determinava a lei. Então, sem qualquer contato mínimo, obviamente, né? Eles passaram ali o restante da noite, esperando que o dia amanhecesse, para que Ruth voltasse à casa de Noemi. Boaz compreendeu que Ruth estava sendo orientada pela sua sogra, tá? E com um reconhecimento de que ele tinha entendido, né, o recado, quando Ruth sai pela manhã, logo cedo, ele dá cevada, né, dá trigo para que Ruth leve para a sua casa e para a sua sogra, tá? Então Ruth sai bem cedinho para não ser notada, até porque ficaria, né, uma situação desagradável, haja vista que ela tinha passado a noite ali, apesar de, conforme orientação, não aconteceu nada entre os dois, tá? Mas ficaria mal vista à vista das pessoas. Então ela faz exatamente aquilo que sua sogra orientou. No segundo tópico da nossa lição, o casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio, o resgate e a lei do levirato, e sobre o registro público. Então, Ruth teve a iniciativa, né, conforme a orientação da sua sogra, Noemi, de sugerir a Boaz que ele exercesse, né, o papel do remidor, conforme era costume da época. Obviamente, Boaz tinha a intenção, sim, de ser o resgatador, tá? Tanto é que ele fala, que está aqui na nossa verdade prática, tá? No capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, Boaz conhecia, né? Era testemunho de toda a dedicação que Ruth tinha para com sua sogra, uma mulher simples, mas de respeito, de honra, né, de caráter, tanto é que chama a atenção de Boaz toda aquela postura, toda aquela candice de Ruth, tá? Então, Ruth chega pela manhã, conversa com a sua sogra
tudo o que havia acontecido, e Noemi, já compreendendo que, já sabendo desse cuidado, desse zelo, né, desse carinho que Boaz tinha para com Ruth, Noemi diz: sossega, minha filha, porque aquele homem não vai descansar até que ele conclua esse negócio hoje, até que ele resolva essa situação. Se o parente mais próximo, a Bíblia não identifica o nome desta pessoa, se ele vai querer ser o remidor ou se será o próprio Boaz. Então, Boaz, ele não descansou. Assim que amanheceu, Boaz foi até a porta da cidade e logo viu, sentou ali, esperou que o parente mais próximo de Elimeleque, aquele que tinha a responsabilidade de ser o remidor, até que ele passasse. Quando ele passa, ele vai passando, está aqui no capítulo 4, versículo 1, né? Boaz chama ele para tratar do assunto, tá? Que estava inquietando aquele homem. Ele queria resolver logo aquela situação. Chamou 10 homens, 10 anciãos ali da cidade, como era costume da época, para serem testemunhas do ato da conversa, para resolver aquela situação a respeito, né, da compra do território ali, das terras de Elimeleque. Então, em princípio, o remidor aceitou, né, o parente mais próximo de Elimeleque, ele aceitou, né, adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu, né, quando Boaz informou que, além de adquirir as terras, ele também precisava casar com Ruth, a Moabita, para suscitar descendência ao falecido, a Malom, né, o esposo de Ruth que havia falecido. Então se aplica aqui as duas leis, a lei do resgatador, né, o Goel, do hebraico, que quer dizer resgatador, e também a lei do levirato, que era a questão de casar-se com Ruth, tá? Então, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria com que ficasse ali a terra na família de Elimeleque, de Quilom. Ou seja, o resgate deveria ser acompanhado do casamento, sob a lei do levirato. Então, o remidor mais próximo, ele alegou os motivos econômicos para desistir, ou seja, ele estaria aplicando recursos em terras que não seria da sua própria família, porque tinha que ficar na família de Elimeleque, tá? E sim, ficava ali na família dos sucessores de Elimeleque, porque o filho, né, que nascesse de Ruth e o resgatador levaria o nome ali, tudo de Elimeleque, de Quilom, filho de Elimeleque, ficaria para o descendente, para o filho de Ruth com o resgatador, tá? Então o homem desiste. Não, além de eu comprar, não vai ficar para mim. Não se sabe se ele era casado ou não, mas mesmo que fosse, né, ele tinha obrigação, como o parente mais próximo, de casar com a Ruth, seguindo ali a lei do levirato. Ele desiste, daí passa para Boaz. Então, seguindo as tradições ali da época, tá, a transferência do direito do resgate foi selado com o remidor, né, aquele que era o mais próximo, quando ele desiste, ele descalçava o sapato e entregava aquele que iria ser o resgatador, no caso de Boaz, está no capítulo 4, versículo 7 a 8. Então, o testemunho público para a remissão e o casamento de Ruth foi invocado por Boaz, e ele recebeu a confirmação ali como testemunho de todos aqueles que estavam presentes. Então, o parente mais próximo de Elimeleque, quando ele entendeu que ele teria que casar com Ruth,
e as terras não ficariam na sua posse, passaria a ser do descendente, né, no caso do filho de Ruth, que levava o nome do falecido, do primeiro marido, Quilom de Ruth. Então aquele resgatador ele desistiu, não dá para mim. Aí deixou para o próximo, né, que seria o próprio Boaz. Então todo o povo que estava na porta ali dos anciãos disseram: nós somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher, no caso a Ruth, tá, em que entra na tua casa ou na tua família, como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então a comunidade, né, ali o povo que estava sendo testemunha, né, abençoaram aquela união que haveria de acontecer logo ali, próximo entre Ruth e Boaz, e compara a Raquel e a Leia, as filhas de Jacó, as mães dos 12 filhos de Jacó, que veio a ser as 12 tribos de Israel, tá? E para nós finalizarmos, terceiro tópico da nossa lição, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed, Boaz, um tipo de Cristo, tá? Então, Ruth, capítulo 4, versículo 13, né? Consumado o casamento entre Boaz e Ruth, né? Boaz podia tomar Ruth por mulher, já que o resgatador mais próximo desistiu, não teve interesse. Então, Ruth capítulo 4, versículo 13 diz: o Senhor lhe concedeu concessão, ou seja, Ruth engravidou de Boaz e tiveram seu primeiro filho, ao qual deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, Jessé que veio a ser o pai do rei Davi, do qual Jesus veio desta linhagem, tá? Então foi grande a celebração ali das mulheres, ali de Efrata, de Belém, e pois entendiam como Deus estava agindo a favor da própria Noemi, pois Noemi sai de sua terra, farta com sua família e volta vazia, viúva, tá? Sem filhos, sem nada, acompanhada apenas de sua tão dedicada nora, tá? Então, antes ela saíra, quando ela volta, ela se declara amargurada, acreditando estar sob o castigo divino. Nós estudamos isso na nossa segunda lição, capítulo 1, versículo 13. Viúva de Elimeleque, ela recebeu a renovação da vida, ou seja, ela teria agora alguém que cuidaria da sua velhice. Ela teria um neto, Obed, ela teria Ruth, né, sua dedicada companheira, e ela teria também Boaz, que de certa forma entrou ali para a família, então cuidaria dela na sua velhice, tá? Provérbios capítulo 17, versículo 6 vai falar que os netos enchem os avós de orgulho e de alegria, tá? Então, se Noemi, sem Ruth, sem Orfa, né, se não se casasse com alguém da família de Elimeleque, nenhuma delas, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada, né, como a que conhecemos. Tá? Noemi já não tinha idade mais para gerar filhos, já era idosa. Orfa voltou para a sua terra, para a sua família, lá em Moabe, e Deus, através de Ruth, né, cuja vida, como o próprio Elimeleque, como o próprio Boaz diz, veio abrigar nas asas do Altíssimo, tá? cuja vida foi guiada pelo caminho, não foi fácil a vida daquela jovem senhora, né? Ela renunciou, muita renúncia, né? Muita dedicação, muita submissão, né? Que Ruth arreganhou as mangas e não botou dificuldade, né? Ela cuidou de si, cuidou da sua sogra. Um momento muito delicado, muito complicado, tanto para ela, que havia perdido seu esposo,
quanto para Noemi, que havia perdido seu esposo e seus 2 filhos, tá? Então, ela é como Ruth, né? É como um tipo de igreja que encontrou-se com Boaz. Boaz é um tipo de Cristo, o remidor, tá? Então, Jesus é nosso remidor eterno, tá? Então, essa história, concluindo aqui o livro de Ruth, essa história de Ruth, conta-se uma história de sofrimento, mas no final de redenção. A Moabita, ela não foi somente remida, mas ela entrou na própria genealogia do Redentor da humanidade, o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, ao lado de Tamar, uma cananeia, e também na lei do Levirato, Judá ignorou, tá, o filho de Jacó, e Tamar precisou tramar um plano, né, se disfarçando de prostituta para deitar com seu sogro para gerar filhos. Tamar, a própria Raabe, aquela cananeia também de Jericó, que era uma prostituta, ela casou-se com Salmo. Salmo veio a ser um antepassado de Boaz, tá? Então, e agora Ruth, uma moabita, tá? Então nós vemos que Deus manifestando a sua graça, o seu amor, não só para com os israelitas, mas com todos aqueles que se voltam para ele, tá? Então, Ruth, de uma posição de viúva, né, sofreu muito, né, quando ela precisou deixar tudo, dedicar a sua vida ao cuidado da sua sogra, tá, trabalhando como estrangeira, e Deus providenciando cada detalhe, apesar de todo o sofrimento que elas passaram, tá, Deus colocou ela diante de um homem íntegro, tá, que respeitou todo o tempo em que Ruth estava trabalhando, né, nos seus termos, nos seus campos, tá, para sustentar tanto ela quanto a sua sogra. Deus trabalhando na história, Boaz teve um carinho por Ruth, tá, tratou com respeito, com zelo, mas não tinha uma oportunidade ali de eles se aproximarem. Então, Noemi, vendo, compreendendo, pegando os sinais, ela agiu, tá, com sabedoria, criando uma oportunidade para que tanto Ruth como Boaz ficassem a sós, tá, para que eles conversassem, e Boaz entendeu, né, todo o cenário ali, como ele já tinha um sentimento por Ruth, tá, ele aceitou ser o remidor, respeitou, né, a posição do parente mais próximo, mas quando esse disse que não tinha interesse, Boaz casou-se com Ruth, Deus abençoou, e tiveram um filho, que foi Obed, tá? Então, este é um resumo concluindo aqui o nosso estudo do livro da história, tanto de Ruth como de Noemi e de Obed, que entraram também aí na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.